Olá, galera. Aqui é o professor Bochecha, o Carlos Henrique. Espero que todos estejam bem. Vamos a mais um assunto super importante para a nossa playlist de matemática básica, que são os números primos. Então vamos lá. O que é um número primo? Um número primo é um número natural maior do que 1 e que só é divisível por 1 e por si mesmo, tá? Agora, um número maior que 1 e que não é primo será chamado de composto. Então, por exemplo, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante são números primos. São números naturais maiores que o 1 e que só tem como divisor o 1 e ele mesmo, ou seja, são dois divisores positivos distintos, tá? E, por exemplo, 4, 6, 8, 9, 10, 12 são chamados de números compostos. Esses números naturais, eles têm mais de dois divisores positivos distintos. Por exemplo, se vocês pegarem o número 4, ele é divisível por 1, por ele mesmo e também por 2. Ou seja, como ele tem mais de dois divisores positivos distintos, ele não é um número primo. Tudo bem? Agora, lembrando, o 1 não é primo, tá? O menor número primo que nós temos é o 2, é o único primo que é par. Agora, do ponto de vista de estrutura multiplicativa dos naturais, os números primos são os mais simples e, ao mesmo tempo, são suficientes para gerar todos os números naturais. Isso pode ser verificado no Teorema Fundamental da Aritmética, que diz o seguinte: todo número natural maior do que 1 ou é primo ou se escreve de modo único como um produto de números primos. Para vocês terem a noção do que eu estou falando, é o seguinte: se vocês pegarem aqui, olha, 2, 3, 5, 7, 11, 13 são os primeiros números primos. Então, o que diz o Teorema Fundamental da Aritmética? Todo número natural maior do que 1 ou é primo ou se escreve de modo único como um produto de números primos. Então, aqui eu coloquei os primos. Vamos pegar um número que não seja primo, tá? Maior do que 1. Então, se eu pegar, por exemplo, o 60, um número um pouco maior, né? Se vocês perceberem, esse 60, ele é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, é isso que está dizendo o Teorema Fundamental da Aritmética. Todo número natural maior que 1, que não é primo, pode ser escrito como um produto de números primos. Tá? Isso é muito importante, isso vai nos auxiliar muito na hora de calcular o número de divisores positivos de um número inteiro, tá? Então, gente, vamos escrever agora os primeiros números primos. Esses primeiros números primos, a gente consegue lembrar de alguns, né? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Agora a gente vai verificar uma tabelinha muito importante do século 3 a.C., foi criada pelo grego Eratóstenes. É muito interessante. Nessa tabela, que ele chama de crivo de Eratóstenes, recebeu o nome de crivo de Eratóstenes, é o seguinte: primeiro vocês vão eliminar o 1, tá? Que não é primo, e vocês vão aqui, olha, circular o 2. O 2 é o primeiro número primo que nós temos. Mas se vocês pegarem qualquer múltiplo de 2, não será primo, porque vai ter no mínimo 3 divisores. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que eliminar todos os múltiplos de 2 que são maiores que ele. Por exemplo, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou riscar todos eles para não perder muito tempo. Então, como vocês podem observar, já risquei bastante coisa, né? O 3 aqui, ele não foi riscado. Ele não foi riscado porque ele não é divisível por 2. Então, significa que o 3 é primo. Ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Só que nós, se pegarmos qualquer múltiplo de 3 maior do que ele, não será primo. Então, vamos riscá-los. Seguir o mesmo processo que eu fiz para o 2, ó. Então, eu tenho 3, depois vem 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Novamente vou pausar o vídeo para riscar tudo. Então, gente, já risquei todos os múltiplos de 3. Caminhando aqui na nossa tabela, a gente vai encontrar o 5 que não foi riscado. Por que ele não foi riscado?
porque ele não é divisível por 2 nem por 3, é só por 1 e por ele mesmo, então ele é primo. E agora nós vamos fazer o quê? Riscar todos os múltiplos de 5 maiores que ele. Então vamos lá, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e 100. Não riscamos ali o 7, significa que o 7 ele é primo. E agora a gente vai eliminar todos os múltiplos de 7 e vamos seguir com esse processo para ver o que vai acontecer. Gente, eu risquei todos eles e aqueles que não foram riscados significa que são os números primos. Então, nessa tabelinha aí que é o crivo de Eratóstenes, nós temos aí entre 1 e 100 os primeiros números primos. Na questão, ele está pedindo o seguinte, ó, determine qual é o 21º número primo. Então, vamos contar? Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, o 21º é o número 73. Então, essa questão é bem interessante para a gente conhecer os primeiros números primos, tá? Existe um teorema que garante que existem infinitos números primos, tá? Então, gente, isso daí é muito importante para a gente fazer algumas questões que aparecerão, tá? Principalmente para calcular o número de divisores, tá? Vocês vão utilizar isso para MMC, MDC, então tem muita aplicação de números primos, inclusive em criptografia. Um forte abraço a todos.